Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada em direção à perfeição seja cada dia mais rápida, de acordo com as conquistas que fizermos no sentido do aprimoramento espiritual que nos levará à verdadeira felicidade. Hoje temos dois companheiros aqui e, como ladies first, damas primeiro, temos Guilhermina. Que bom estarmos juntos de novo. E temos também Dario. Alô, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Papai do Céu esteja presente em todos nós. Hoje vamos estudar as perguntas 972 e 972A. Pode parecer um estudo um tanto curto, mas ele é bastante profundo se nós analisarmos as perguntas e como os espíritos as respondem. A pergunta 972 vamos formular diretamente ao Dario. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, já que não podem contar com o auxílio das paixões? Bem, a espiritualidade responde o seguinte: embora as paixões não existam materialmente, ainda persistem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, conduzindo suas vítimas a lugares que ofereçam o espetáculo daquelas paixões e de tudo que as possa excitar. O comentário aí é sabido, né, que os espíritos convergem para espíritos pela força de atração que uns exercem sobre os outros, né? Aquela história, semelhantes atraem semelhantes, né? Estando na mesma sintonia, a atração é certa. Essas paixões não existem materialmente, né? Elas são forjadas na mente, e é certo que suas vibrações negativas interferem no mundo corpóreo, predispondo-os a tais condições. Esses espíritos maus, eles dão campo aos pensamentos inferiores, alimentando-os nos seus tutelados, por vezes, sem que eles percebam esta interferência. Vivemos sob influências de todas as ordens de espírito. Basta saber escolher a que devemos aceitar. Os maus espíritos precisam de nós, e somente encaminhando-os para o bem, pela força do exemplo, pelo amor e pela caridade, é que poderemos gerar em nossos corações para os corações deles. O resto pertence a Deus, que sabe lidar bem com seus filhos. Eu acrescentaria um raciocínio que eu estava concluindo aqui. Os espíritos maus se aproveitam de outros espíritos para tentar obter sensações que já não podem mais. E aí, como o Dario comentou, já que as paixões não existem materialmente, ainda persiste um pensamento dos espíritos atrasados. Só que tanto os espíritos que obsidiam espíritos, o raciocínio é mais ou menos esse, eles dependem de nós encarnados.
para que se possa, pelo menos, auferir alguma coisa dentro do raciocínio deles, das sensações que eles procuram. E depende de nós, encarnados, estarem ou não sintonizados com as vibrações deles. E aí vem o nosso grande desafio, estar com as mentes e os corações, de preferência sempre, em energias elevadas, para que as sintonias se façam a nosso favor. E com isso, a favor deles. Porque na medida em que eles não conseguem entrar na sintonia, de alguma forma algo acontecerá. Mas nós podemos não ser o veículo para isso. É interessante a questão de que não somente existe... Aqui é interessante que Kardec perguntou assim: como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos? Aí é o caso de perguntar... Aqui ele não falou de encarnados ou desencarnados. Muitas vezes, nós obsidiamos os nossos irmãos desencarnados, tá? A gente atrai. Nós os atraímos. É a lei da afinidade. Como nós os evocamos. Não. Nós temos que tomar consciência de que não é só de lá para cá, é daqui para lá. E o nosso exemplo, como você falou muito bem, Dario, eu acho que realmente tem uma influência marcante. Quando eu lembro da história da Dona Ivone Pereira, que foi abordada por uma entidade, por um espírito, que ela via nitidamente que tinha os sinais de estar muito ligado às energias da Terra. Um desencarnado que sabia se desencarnado, mas não muito ligado nas energias da Terra. E ela estava passando um momento particularmente difícil de penúria. E continuava fazendo o trabalho dela de estudo do Evangelho, continuava fazendo o trabalho dela de psicografia, tudo bem. E aí essa entidade perguntou para ela se aceitava escrever um livro para auferir algum tipo de lucro e, auferir esse lucro, poder, pelo menos, minimizar a situação econômica em que ela se encontrava. E a obra não seria uma obra doutrinária, seria uma obra mundana, digamos assim, uma obra de lazer. Ela disse para ele que não, que a mediunidade dela era usada para elevar o espírito e para elevar os valores espirituais, e que ela não poderia nunca oferir nenhum tipo de valor material com aquele tipo de trabalho. E ela convocou o espírito para passar uma temporada frequentando o culto do Evangelho lá, que ela fazia diariamente. E então ele percebeu a quantidade de suicidas em tratamento, a quantidade de espíritos ainda em condição umbralina em tratamento, e a quantidade enorme de espíritos superiores que acorriam para ajudar no socorro. Ela fazia o estudo do Evangelho em voz alta, porque aqueles espíritos ainda perturbados precisavam da voz articulada do médium para fazer o estudo, e, inspirada pela espiritualidade, ela conseguia desdobrar o trabalho do estudo do Evangelho em termos tais que atingiam exatamente o coração daquelas entidades. Durante 20 anos ela não viu mais o espírito. 20 anos depois ele ressurgiu diante dela, reapareceu diante dela e disse: eu estou em vias de reencarnar, vim me despedir e queria lhe agradecer calorosamente o tanto que eu tive de aprendizado no período em que eu frequentei o trabalho do Evangelho. E aí, foi de auxílio? Porque ela perguntou. Foi de muito auxílio. Eu descobri realidades que eu sequer imaginava. Então,
Ele reencarnou e o Espírito Charles disse: na verdade, não foram suas palavras que o levaram a essa consciência. Foi o seu exemplo. O seu dia a dia, sempre disciplinado, mostrou para ele que existe muita coisa a mais do que apenas lutar pelo pão de cada dia. Você continua lutando pelo pão de cada dia de maneira correta e honesta, como se deve fazer, mas não conspurcou a sua mediunidade. Isso, eu sei, eu tive a oportunidade de conhecer Dona Ivone pessoalmente, e vou lhes dizer sinceramente, era uma pessoa de têmpera de aço. E ela não admitia elogios. Ela dizia: não aceito elogio não, porque eu sou uma pecadora igual a todo mundo. Eu fui suicida, então hoje eu trabalho para evitar o suicídio. E está lá no livro Recordação da Mediunidade, no Devoção do Invisível, obras que ela escreveu, que são memórias dela. E realmente, memórias duras, admitindo os erros que cometeu e admitindo, acima de tudo, que ela tinha que fazer esse resgate. E resgatou. Hoje é uma pessoa, um espírito que está numa condição realmente, digamos assim, de reencontro com seus amores, porque eles foram adiante e ela tinha ficado para trás. Vamos então agora fazer a nossa vinheta do meio do programa. Já está chegando aos 12 minutos, né? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Daí está dizendo que faz o evangelho em voz alta. Ele já pegou bem o espírito da coisa. A influência, a pergunta aqui fala a respeito de influência negativa dos maus espíritos, mas nós temos que tentar deixar de ser maus. E pelo menos, na hora do evangelho, respeitar aquilo que está ali sendo transmitido. Então, eu concordo com o Dari, ingênuo, não é só você não, viu? A Júlia também faz isso, que ela mora sozinha. Então ela vai, pega o evangelho e faz em voz alta. Os vizinhos pensam que eu sou maluco em casa. Não tem problema. É melhor a gente ser... Olha, veja bem, os malucos mudam o mundo. Eu tenho certeza que o Jefferson lá de lá concorda comigo e o Ronaldo também. A gente é um bando de doido aqui falando de doutrina espírita, pelo menos aquela história. A gente está tentando mudar. Lembrando aqui que a máxima do pessoal do AA é só por hoje vou tentar construir paciência, boa vontade, trabalho pelo bem. Só por hoje. A cada dia a gente vai tentar fazer alguma coisa. O Alcoólico Anônimo, só por hoje, evita o primeiro gole, que ele sabe que a doença que ele tem não tem cura. A dependência química é um fato real. E nós temos diversos tipos outros de dependência. Então, na verdade, nós temos que nos libertar disso pela nossa vontade. Não tem jeito. É o bom uso do livre-arbítrio que vai fazer com que a nossa semeadura seja positiva. Exatamente. A reforma íntima em andamento. Exato. Porque se você estagnar, não adianta. É por isso que eu faço lá meu evangelho falando alto, bem articulado, que eu vejo as pessoas que entram pela minha janela, pela minha parede, sentam lá no sofá amontoado para ouvir. Exato. Porque eles foram levados ali pelos espíritos superiores, porque eles têm necessidade de ouvir o que eu vou falar. Aí os mesmo espíritos que na superiores já até sabem o que eu vou falar. Mesmo que na hipótese você não os veja, mas você sabe que eles estão ali. Sim, sabe só em saber já fico feliz. Né? Tem um adendo que eu ia falar aqui na parte anterior aqui do programa, que nós encarnados não obsidiamos só desencarnados, não obsidiamos encarnados também. Como? E vice-versa, né? E como? Nós temos que aprender como viver.
Aquele negócio, nem Deus mexe no nosso livre-arbítrio. Ele tem leis que nos dizem: você faz o que você quiser. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Exatamente. A famosa frase: a cada um conforme suas obras. Ponto. Não tem jeito. Não tem jeito. É assim. Então, Guilhermina pergunta 972A. Mas de que servem essas paixões, já que não tem objeto real? Pois é, falávamos nas paixões anteriores, realmente os espíritos já não têm objetivamente, materialmente, objeto. E aí os espíritos respondem: é justamente nisso que consiste o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir. O devasso, as orgias de que não pode participar. O orgulhoso, as honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. É exatamente isso. Na medida em que o espírito se aproxima do encarnado, vamos analisar aqui dentro do ponto de vista mais objetivo, do encarnado, no sentido de usufruir o sentimento, as sensações das paixões, como dizendo aqui, do avarento, do dinheiro que o outro possa vir a ter ou amealhar ou tem como obter, e ele, espírito, não pode usufruir. O devasso, as orgias. Esse, então, das orgias é interessante porque você não precisa participar efetivamente, mas a coisa pode rolar na tua cabeça, as suas emoções, os seus sentimentos na sua cabeça. E eles estão olhando, e eles estão incentivando, só que eles não podem participar. E o orgulhoso? O orgulhoso. O orgulhoso, ele não pode ter as honras que eventualmente algum encarnado possa ter, que causam inveja. E aí ele não pode usufruir, ele não tem como usufruir. E isso, essas três hipóteses que os espíritos nos colocam, que são as mais frequentes, as mais rotineiras, é que causam um verdadeiro suplício para os espíritos. E aí, voltando a nós, o avarento encarnado, ele não precisa ser avarento. Ele pode ter, usufruir o rendimento, o material, como diz aqui, o ouro. Ele não é errado você ter dinheiro, não é errado você ter algum tipo de atividade em que você ganhe realmente muito além daquilo que você necessita. O negócio é o que você faz com ele, é como você trabalha com ele, é como você administra, é a palavra, administra isso. Com relação às orgias, não tem nem como comentar. E o orgulhoso, como é fácil você se sentir orgulhoso e receber honras, receber rapapés, e como faz bem ao ego. E aí pergunta: o que você faz com isso? O que você faz? O que te adianta você ser aquela pessoa que, ele é tão inteligente, ele é tão poderoso, ele tem tanto sucesso na vida religiosa, ok. E você faz o que com isso? Além de fazer inveja ao espírito do outro lado que não pode participar. Aí vem aquilo que a gente estava comentando: a cada um conforme suas obras. E quanto mais arraigadas as baixas paixões desses espíritos, mais eles sofrem. Sim. Porque eles são os que mais veem essas coisas, sim, mais se preocupam, sim, acham que é para eles. Sim. Quer dizer, até isso mudar vai levar muita encarnação. Não, e aí que está, só um instantinho, João, aí é que está a nossa responsabilidade. Eles sofrem, porque eles ainda são manipulados por esses sentimentos. E nós temos a responsabilidade, uma vez sabendo, não é nem uma questão de crer, é uma questão de saber, que nós sabemos que nós precisamos mudar isso em nós, primeiro por nós, e segundo para que não possamos ser os atrativos deles. Essa é a história, romper com o ciclo. Nós cremos porque nós sabemos. Exatamente. É a fé raciocinada. A fé raciocinada. Então a gente tem que romper o ciclo por eles e por nós também. Existe uma questão muito importante em todos esses processos. Você tem a questão da vampirização. Uhum. Porque essas entidades que nos assediam porque nós temos brechas morais, uhum, e que eles vão se aproveitar de alguma maneira. Uhum.
Existe um livro de André Luiz chamado Sexo e Destino, em que tem uma sequência em que um sujeito chega em casa e toma uma dose de bebida. E ele está acompanhado de mais 2 espíritos que são alcoólatras que não podem mais fazer uso da bebida. E aí, então, o que faz ele? Ele entra na vibração do assédio daqueles 2 e acaba tomando mais doses de bebida porque eles precisam, digamos assim, por isso que o AA procura evitar o primeiro gole. E aí aquele negócio, o nosso primeiro gole de todo dia é exatamente a gente procurar se autoconhecer. E não é à toa que as 2 perguntas que falam a respeito do homem de bem e do autoconhecimento são anteriores a essa daqui. 918 e 919. As 2 falam a respeito, 918, do homem de bem, daquele que faz valer a lei de justiça, amor e caridade, e 919 fala a respeito do autoconhecimento, uma resposta redigida por Agostinho. E não é à toa que é por Agostinho. Agostinho, na juventude, foi um indivíduo completamente devasso. E Mônica, mãe dele, Santa Mônica, foi que o levou a refletir, deixar aquela vida completamente louca e buscar o conhecimento cristão. E descobrir no conhecimento cristão não simplesmente um ritual, mas, acima de tudo, uma mudança de posturas. É interessante a gente parar e refletir que nós estamos cercados por espíritos o tempo todo. E é lógico, os espíritos de luz só podem vir se evocados, porque eles têm mais o que fazer. Já o número de desocupados que estão frustrados porque não tem mais um corpo é muito maior. O que nós temos que fazer? Afastá-los? Não. O nosso exemplo tem que ser o elemento mobilizador para que eles busquem não uma perfeição que nós não temos, mas que eles questionem por que esse cara, de repente, tinha um determinado tipo de atitude, um determinado tipo de postura, está mudando o diapasão mental dele. E lembremos muito uma coisa: não é pelo fato de nós mudarmos de postura que nossa vida vai ficar maravilhosa, divina e fora do comum, não. Os desafios vão se repetir incessantemente. Sabem por quê? Exemplo do pé de mamona e da mangueira. Ninguém joga pedra no pé de mamona para pegar mamona, mas joga pedra na mangueira porque a mangueira dá um fruto gostoso de ingerir. Então, ninguém joga pedra numa planta que não dá frutos agradáveis. Então, a gente vai receber pedrada? Vai. Mas aí está o detalhe: isso não nos deve fazer, não assim, desistir. Que a pedrada que a gente leva é o testemunho de que a gente está fazendo alguma coisa de útil. Vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez de volta ao nosso programa Luz na Penumbra, programa no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui em seu capítulo 27, Pedi e Obtereis. E hoje vamos começar pelo item 16 e 17, que são preces inteligíveis. E para dar início a esse comentário, está conosco, como sempre, Marta Batista, que vai nos prestigiar com seu conhecimento a respeito aqui da nossa tão amada doutrina. Vamos lá, Marta. Olá, Antônio. Olá, queridos amigos, ouvintes. Vamos então dar prosseguimento ao estudo desse capítulo, que eu julgo um capítulo muito importante, porque ele traz para nós toda a linha de raciocínio necessária para que a gente compreenda e torne as nossas preces eficazes, e para que a gente entenda o porquê da prece, a fisiologia dela, de forma a entendê-la com algo não místico, sim, algo que é lógico, é racional, que opera através de leis divinas. Então, o capítulo eu julgo muito importante para depois, então, adentrar o último capítulo do Evangelho, que é a coletânea de preces espíritas, nas quais nós vamos, então, desenvolver cada tipo de prece que Kardec, então, fez de forma didática, né? Como um grande professor, exemplos de preces para que a gente as compreenda. Então vamos estudar os itens 16 e 17, que abordam o tema as preces compreensíveis ou inteligíveis, para que a gente perceba, a gente otimizar nossas preces, né? E logicamente vamos perceber o porquê. Bem, o item começa com a citação de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, que diz assim: se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Então, ele se refere bárbaro como estrangeiro, né? Estrangeiro, aquele que fala numa língua que você não compreende, ou que mesmo que você a compreenda, que vamos dizer que ele seja inglês e você compreenda e fale inglês, mas ele vai falar de costumes que você não conhece. Então, com certeza, aquele grupo de palavras não farão sentido para você. E, de um modo geral, nós não sabemos a língua dos estrangeiros, né? Ele segue: se eu orar uma língua não entendo, meu coração ora. Olha, o Paulo fala agora para que a gente não só medite, reflita, mas para que a gente estude reiteradamente, para que a gente vá atualizando, no sentido de aprofundar cada vez mais o sentido dessas palavras dele. Olha o que ele diz. Ele diz: se eu orar em uma língua que não entendo, o meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha, gente, essa frase de Paulo é algo que daria um seminário, não é nem uma palestra, não, um seminário. É de uma profundidade, porque o que ele quer dizer? Que você, sem o entendimento, você com certeza, a prece pode
tocar o teu coração, e você está tratando de o que é uma prece? Falar com Deus. Então, claro, você com certeza se envolve, né, naquele ato de ter um contato com Deus e receber influxos do amor divino, das inspirações divinas. Então, é um envolvimento espiritual. Então, você pode se envolver desse ponto de vista. Mas, como ele diz aqui, mas o entendimento vai ficar sem fruto. Querendo dizer, olha que interessante, que os bons frutos, eles só acontecem com o entendimento. Então, se tudo que nós ainda não conseguimos colocar em prática até hoje, é porque não entendemos corretamente. Olha que coisa impressionante, profunda, que demanda de nós um estudo, uma reflexão constante, até que um dia a gente consiga tocar naquele ponto nevrálgico, né, de entendimento pleno, aquele entendimento que você costuma dizer assim, agora eu entendi, quer dizer, agora eu entendi e agora eu vou realizar corretamente. Então, o bom fruto está ligado às boas ações transformadas, mas elas só serão transformadas para serem bons frutos se você compreender. Olha que coisa importante que vai te servir para tudo, só para a questão das preces. Daí eles chamaram a atenção para que as preces sejam sempre compreensíveis e inteligíveis, ou inteligíveis, né? Ora, nós vamos desenvolver o seguinte raciocínio. Como é que os desentendimentos são deflagrados? Os desentendimentos entre as pessoas. Quando elas conversam, dialogam, mas o que uma fala ou o que as duas falam não se torna compreensível para a outra. Isso é que geralmente deflagra os pequenos e grandes desentendimentos. Então é muito comum, não raro, você se depara com esse diálogo no qual, ao dele, uma das pessoas diz, não foi isso que eu quis dizer, fulana. Você está muito, você ficou muito comigo, parou de falar comigo, mas não foi isso que eu quis dizer, fulano. Então, quando nós vamos perceber, dentre esses diálogos, houve ali uma falta, uma boa comunicação, falta de compreensão. Aquilo que você falou não foi inteligível, não ficou compreensível para outra pessoa. Aí muitos vão dizer, poxa, mas quando eu falo a prece, eu estou falando com Deus. E Deus não conhece tudo que vai no meu coração? Deus não sabe de tudo o que eu penso, o que eu desejo, o que eu quero, e o que está lá dentro do meu coração, escondidinho, mas que eu tenho aquilo vivo dentro de mim? Deus não sabe de tudo isso? Sim, claro, Deus sabe o que vai no nosso coração. Não só no nosso pensamento, mas no nosso coração. Mas aí também tem algo importante para a gente refletir, né? Para que a gente saia aquele automático do passado, que é o automático do misticismo. Deus deseja que através das preces, dos contatos sucessivos que nós fazemos, né, através das preces, elevando os nossos pensamentos a Ele, a Jesus e aos superiores, que nós nos tornemos autônomos. Isso é muito importante da gente começar a refletir sobre isso, porque nós somos espíritas. E a base do espiritismo e a base da reencarnação é justamente tornar o espírito livre, libertar o espírito. Libertar o espírito é torná-lo autônomo. E para que ele se torne autônomo, nós precisamos, então,
tornar compreensíveis e lógicos aquilo que nós queremos pedir a Deus. Pensa bem, muitas pessoas dizem, eu não sei como orar, pede para outro. Não é que ele te esteja desprezando a oportunidade abençoada de fazer uma prece, de entrar em contato com Deus e pedir por ele e pelo grupo, né? Geralmente quando se pede a alguém que faça uma prece para iniciar uma reunião, uma reunião de palestra ou de mediúnica, não é que a pessoa não queira, que ela despreze, não é isso. É que ela, no final, ela diz assim, eu não sei fazer prece. Mas como assim? Se fazer prece é falar com Deus. Dizer aquilo que vai no teu coração. Mas para dizer o que vai no teu coração, tem que ser o quê? Compreensível, lógico. E às vezes, nem nós sabemos decodificar o que queremos pedir a Deus. Então é isso que dificulta e que faz as pessoas dizerem, eu não sei fazer prece. Porque ela não sabe, na realidade, o que vai pedir a Deus. Ela sabe que ela precisa, mas ela não sabe como pedir, decodificar aquele pedido. Então é preciso que nós nos exercitemos na lógica, no raciocínio, no entendimento de que somos nós que devemos operar o nosso crescimento, a nossa autonomia, a nossa liberdade como espíritos, né? Que somos espíritos conscientes e libertos. É preciso que a gente atualize essa ideia de libertação e de consciência. Mas para isso você precisa passar a exercitar o raciocínio para que você torne lógico, até mesmo para você, aquilo que é necessário para o teu crescimento, para a tua evolução, para o teu momento naquele estágio. Então, entendido isso, né, vamos terminar aqui a citação de Paulo, que ele diz então, se louvares a Deus apenas com o coração, ou seja, com aquela ideia mística de eu estou falando com Deus, isso é maravilhoso, eu adoro, eu estou feliz, isso é o coração no sentido místico, né? Como é que um homem, dentre aqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém ao final da tua ação de graças? Se ele não entende o que dizes. Olha, se não é lógico para você o que você precisa pedir a Deus, como é que os demais vão entender? Então não é que você não saiba orar. Não é que você não saiba fazer uma prece. O que você não consegue é se autoconhecer a ponto de você transmitir as tuas necessidades. Então isso diz respeito a autoconhecimento. E o autoconhecimento é que vai te capacitar a perceber as tuas dificuldades, as tuas limitações, e você então pedir a Deus aquilo que você necessita. Mas se você não se conhecer, você não chegará a lugar nenhum. É claro que Deus levará em conta esse aspecto de você querer se dirigir a Ele, ainda que de forma mística. Claro que Ele vai levar em conta, mas vai levar em conta parcial. Porque o que Ele quer é, qual é o objetivo das reencarnações sucessivas? Tornar o espírito liberto. Mas para torná-lo liberto, ele precisa ter autonomia. Mas para ter autonomia, o espírito precisa ter consciência de tudo que ele pode, do que ele não pode, das suas limitações e das suas potencialidades. Então, é tudo uma equação, né, que vai se encadeando, e você no final, tá, agora eu entendi. Então eu preciso me autoconhecer para saber as minhas necessidades e me comunicar bem com Deus. Aí termina assim, não é que a tua ação não seja boa,
Exatamente o que eu falei. Claro que Deus parcialmente entende, você quer se comunicar com Ele, ama Deus, quer fazer o melhor, mas o outro não consegue edificar-se com ela. Isso quando você está fazendo uma prece para mais de uma pessoa. Então, para uma ou mais pessoas. Então, ele não consegue edificar-se. Por quê? Como ele não compreendeu, aquilo não vai se tornar um bom fruto. E nós já vimos que os frutos equivalem a quê? São as boas ações transformadas. Quer dizer, se você não edifica aquela pessoa com as suas palavras, não ajuda, não facilita a pessoa transformar a sua ação, com certeza aquilo não vai produzir bons frutos. É isso. Então, aí a pessoa diz, já sei, já entendi, eu tenho que me capacitar bastante usando palavras incríveis, palavras profundas, para que as pessoas, então, se edifiquem com a minha prece. Não, nós já vimos isso nesse capítulo, nos itens anteriores, né? Qualidades da prece. Já vimos também na eficácia da prece, que na qualidade quando você vê que não são as muitas palavras, nem as palavras que vão fazer com que aquela prece alcance a eficácia e o êxito que você deseja. Ora, então, é preciso que utilize essa equação. A prece precisa edificar, ou seja, ela precisa produzir bons frutos naquele que ouve. Mas os bons frutos são as ações transformadas. E você não vai ter ações transformadas, nem em você, nem nos demais, se não for tudo muito bem explanado. Com lindas palavras? Não. Com palavras concisas, objetivas, mas desde que elas falem aquilo que realmente é a necessidade dos demais. Então, é que segue dizendo. Comenta o seguinte: a prece só tem valor pelo pensamento que a ela se liga. Ora, é possível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não pode comover o coração. Quer dizer, olha só, ele está dando aqui uma chave para nós. Paulo já havia falado, mas ele fala de uma forma um pouco mais, digamos, subjetiva, né? Agora, Kardec, como bom professor, como bom pedagogo, ele é objetivo, conciso. E você entende o que ele fala. Olha o que ele diz. Porque o que não se compreende não pode comover o coração. Quer dizer, se não comove o coração, porque não se pode compreender, porque não foi compreensível nem inteligível, não pode produzir bons frutos e não pode ter ações transformadas. Portanto, não edificará, a prece não edificará nem a você, nem os demais. Ele segue. Para a imensa maioria, as preces feitas em uma língua desconhecida não passam de um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece comova, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Se a palavra não é compreendida, ela não poderá despertar ideia alguma. Olha que interessante, a ideia que ele quer que desperte é aquela, quando você diz, agora eu entendi isso assim, agora eu já sei como eu vou fazer, né? É isso. É muito comum pessoas fazerem preces, né? Sobretudo quando elas escolhem palavras muito diferentes e quando as preces são longas. Quer dizer, nem toda prece longa não é edificante, não é isso. Às vezes ela é longa, mas é edificante. Mas é muito comum você ouvir preces assim, que não tocam o coração, e no meio da prece você está pensando no feriado que está chegando, está pensando no final de semana. Quer dizer, agora não, porque em época de pandemia você não pode fazer isso. Mas em outras épocas, né, você pensava, no final de semana vou me reunir com o pessoal, a gente vai fazer um almoço. Você se distrai, ou então você está com preocupações. Ai, meu Deus, aquele boleto, olha, não sei como é que eu vou pagar aquele boleto.
você sai totalmente da sintonia. E pior, não só você sai para você, como você modifica, altera a sintonia daquela reunião. Porque você é um pensamento dissonante. Como se fosse uma nota musical, né? A pessoa está tocando lá a guitarra ou o piano, o que quer que seja, e de repente ele toca a nota errada. Essa nota é uma nota dissonante, né? Que vai alterar toda a harmonia da música. E aí o que acontece? Acontece isso em termos vibratórios. E aí você altera, você complica a reunião que você está ali participando. Ah, mas ninguém sabe o que eu estou pensando. Como assim? Os teus pensamentos estão atraindo determinado tipo de espírito. Espíritos, olha, você está concentrado, pensando nas mesmas coisas que aquela pessoa que está fazendo a prece. Aí você está atraindo bons espíritos para dar assessoria àquela reunião e a todos aqueles que estão ali. Mas se você começa a pensar no boleto, que você não vai ter dinheiro para pagar, no almoço do final de semana, no feriado que você vai curtir, aí você já derrubou aquela vibração. Então, é isso que ele diz aqui. Tem que tocar o coração, mas o coração só pode ser tocado se você compreender. Então ele segue dizendo, pode-se dizê-la como uma simples fórmula, que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Quer dizer, aí você entra totalmente naquela visão dogmática e mística do passado. E automática, né? Pior ainda, automática. Porque você repete, apenas você repete, né? Jesus, você pode, mas você não está refletindo sobre nada, e nem nada do que você está falando é algo que vai edificar. Muito bem, e ele segue aqui. Muitos oram por dever, alguns mesmo pelo hábito. Por isso consideram haver cumprido o seu dever, ao dizerem uma prece um determinado número de vezes e nesta ou naquela ordem. Deus, porém, lê o íntimo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Acreditar que ele seja mais sensível à forma do que a essência da prece seria rebaixá-la. Olha que raciocínio maravilhoso, perfeito, lógico de Kardec, né? Como? Deus sabe tudo, mas o objetivo da reencarnação é libertar os espíritos através da educação. A educação é uma ação transformada. Mas se você não entendeu, e se você não se autoconhece para falar e pedir a Deus o necessário, nada acontecerá. Você está orando ou por dever ou por hábito. E Deus quer que nós sejamos autônomos. Lembrem-se disso. O Espiritismo deseja, objetiva, autonomia para os espíritos. Não é isso, Antônio? Sem dúvida, Marta. É o grande objetivo, não só do Espiritismo, né, mas da lei de Deus, é a nossa liberdade para que possamos, então, desfrutar de tudo aquilo que nós aprendemos durante a nossa evolução, né? Seremos livres, seremos sábios, seremos bons e passaremos adiante tudo esse conhecimento àqueles que vêm após nós. Sim, mas nós já estamos aqui com o nosso tempo esgotado, então vamos ficando hoje por aqui. Desejo a todos os votos de muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser,
a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.